Salve, salve, galerinha! Muito boa tarde! Estamos de volta com o nosso aulão do Foca no Enem e hoje o assunto é matemática. Tem gente que morre de medo, mas não será tão difícil assim. Eu, particularmente, nunca fui muito bom com números, né? Acho que vocês já sabem, eu confidencio isso várias vezes para vocês. Fazer cálculo não é comigo, mas a verdade é que todo mundo que está inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio terá pela frente 45 questões de matemática para resolver. E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto com os professores Tiago e Joãozinho. Muito boa tarde, professores. Bem-vindos ao Foca no Enem. Mais uma vez, deixa eu cumprimentá-los pessoalmente. Joãozinho, também. A gente vai dividir a aula da seguinte forma, como vocês já sabem em casa, quando a gente recebe uma dupla, um trio, enfim, um quarteto, como já rolou aqui. Quem começa a aula é o professor Tiago. Logo em seguida, a gente vai com o professor Joãozinho. Eu já te chamo, tá, Joãozinho? Obrigado de verdade. Tiagão, vamos com você? Vamos nessa. Prometo passar pouca vergonha hoje, tá? Pode ficar tranquilo, a gente tá aqui para ajudar. Não pergunta nenhuma resposta para mim, porque eu vou passar vergonha. Mas vamos lá, professor Tiago Antônio, professor Tiago, como todo mundo conhece lá no Foco, falando sobre matemática. Muito bem, vamos lá. Vale salientar, e é extremamente importante a gente falar, Diego, que quando a gente toca no assunto matemática, muita gente realmente tem esses traumas. Então, falar sobre matemática é falar sobre um elemento que para algumas pessoas parece um bicho. Então, o ideal é que nós estudemos matemática com um certo pensamento positivo. Então, eu normalmente faço isso dentro das minhas salas de aula e acho isso extremamente importante. Hoje, na hora da nossa revisão, vai ser tocado o assunto que é de extrema importância no Enem, é um assunto que comumente aparece, que é o assunto de probabilidades. Eu trouxe algumas questões aqui que foram do Enem para que a gente possa fazer uma análise nelas. Primeira questão do Enem 2016. E olha só que questão interessante e a maneira de pensar nessa resolução, como funciona. A questão diz o seguinte, o enunciado traz, em um campeonato de futebol, a vitória ela vale 3 pontos, o empate ele vale 1 ponto e a derrota 0 pontos. Até então, nada de novo, tudo dentro do molde tradicional. Ganha o campeonato o time que tiver o maior número de pontos. Em caso de empate no total de pontos, os times são declarados vencedores. Os times R e S são os únicos com chance de ganhar o campeonato. Se você se depara com uma questão como essa, e aí eu dou uma pausa na leitura e digo o seguinte, normalmente, enunciados de questões que envolvem um contexto matemático, eles trazem alguns elementos que são chaves. Aqui nós temos um primeiro elemento chave. Quando ele coloca para nós que os times R e S são os únicos, a gente vai desconsiderar toda e qualquer situação abaixo disso. Sigamos. Pois ambos possuem 68 pontos e estão muito à frente dos outros times. No entanto, o RS não se enfrentarão. Boa, observação interessante é fazer o seguinte, como eles estão empatados, são os únicos que têm possibilidade de vitória, estão com 68 e jamais se enfrentarão, significa dizer que a gente tem as seguintes possibilidades. Ambos ganham, ambos perdem, ambos empatam, ou um ganha e outro empata, um ganha e outro perde. Temos essas possibilidades. Eu já vou levantando essa ideia para resolver ficar um pouco mais cuidadosa. Logo em seguida ele coloca o seguinte, no entanto o RS não se enfrentarão na rodada final e os especialistas em futebol arriscam as seguintes probabilidades para os jogos da última rodada. Fala-se que R tem 80% de chance de ganhar e 15% de chance de empatar e S 40% de chance de ganhar e 20% de chance de empatar. Bom, o contexto matemático já tem que trazer para vocês algumas ideias para ser formada de maneira um pouco mais clara e cuidadosa. Nós sabemos que para uma determinada partida de futebol, obtém-se, obviamente, as possibilidades de vitória, empate e derrota. Para o contexto da probabilidade, o nosso pensamento tem que trazer aquilo que a gente chama de complementar. O que é o complementar? É o que faz com que nós cheguemos aos 100% numa análise real. A situação diz que se ele tem 80% de chance de ganhar, e 15 de empatar, o meu somatório até então deu 95%. Significa dizer, portanto, que ele tem 5% de chance de ser derrotado. E essa colocação é importante para a minha resolução. O time S, por sua vez, tem 40% de chance de ganhar e 20% de empatar. Observe que o somatório 40 mais 20 já chega em 60, ou seja, ele tem 40% de chance de ser derrotado. A pergunta diz, segundo as informações dos especialistas em futebol, qual é a probabilidade do time R ser o único vencedor
vencedor do campeonato. E olha que pergunta bacana sendo feita para a nossa resolução. Viu que foi separado uma série de informações percentuais a respeito do time R e a respeito do time S, com as porcentagens de vitória, empate, e nós chegamos no contexto do complemento com a possibilidade ou as probabilidades, as porcentagens de derrota. Visualizamos tanto para o R quanto para o S. Só que ele faz a pergunta dizendo qual é a probabilidade de R ser o único vencedor. Aí, o nosso trabalho vai ter que começar fazendo o levantamento de hipóteses. Confrontando essas ideias, as resoluções sairão de maneira muito tranquila. Vamos visualizar? Eu coloquei alguns pontos aqui para nossa análise começar. Nós sabemos que R e S possuem, cada um deles, 68 pontos. Essa primeira observação era muito útil para nós. Vamos para a segunda. Segunda colocação diz que somente eles poderão ser campeões. Excluem-se, portanto, qualquer tipo de outra situação. Vamos para a próxima. Eles não se enfrentarão na rodada. E isso é importante porque se eles não se enfrentarão, eu não tenho possibilidade de colocar, por exemplo, um contra o outro e tendo, por exemplo, uma distância de pontos numa própria situação. Vamos para a próxima ideia. Olha, a gente sabe que R tem 80% de chance de ganhar e 15% de empatar. Logo, a nossa situação que vem em seguida vai dizer para nós, obviamente, o seguinte. Vamos para a próxima. Logo em seguida, ele coloca para nós, portanto, vamos lá? Aqui nós temos que S tem 40% de chance de ganhar e 20% de chance de empatar. Bom, tudo isso dentro da leitura da questão. Isso faz parte do desenvolvimento e o nosso raciocínio vai vir exatamente com esses pontos. Vamos para o próximo ponto. No próximo ponto a gente tem, ora, se 100% é o total de possibilidades dentre vitórias, empates e derrotas de um mesmo time, se eu subtrair de 100% as possibilidades que nós temos, nós chegamos a 5%, que é a chance de R ser derrotado. Sim, eu devo levar em consideração essa possibilidade. Próxima ideia é, do mesmo contexto, a gente analisa para o time S, se eu pego os 100%, que é o geral de probabilidades, e subtraio as somas das possibilidades de vitória e empate do time S a 40% de chance de ele ser derrotado. Levantar essas situações é extremamente importante porque a resolução sai a partir delas. Vamos visualizar o que a gente monta aqui? Nessas ideias, num contexto geral, a gente consegue ter esses pensamentos, já dominamos isso, sabemos vitórias, empates e derrotas do time R, vitórias, empates e derrotas do time S em percentuais, e isso salva a nossa resolução. Sigamos em frente. Olha o nosso ponto da questão, porque o X da questão é entender o que ela pede. E a questão nos pede qual é a probabilidade do time R ser o único vencedor do campeonato. Veja bem, é agora a hora de levantar hipóteses. Se eu quero que ele seja o vencedor, eu não quero de forma alguma que ele empate em pontos com o time S. O que significa dizer que os nossos pensamentos cairão dentro do seguinte princípio. Vamos seguir em frente. Aqui a gente vê, portanto, se ambas as equipes não poderão obter a mesma pontuação ao final, R tem que se destacar de S para que ele possa fugir desse empate de pontos. Bom, fugir desse empate de pontos é distanciar-se. Eles não podem empatar em pontuação. Vamos para frente. Nós sabemos dessas 3 situações para cada um, vitória, empate e derrota, e agora a gente monta um artifício matemático, pensando assim. Vamos lá, eu vou analisar a situação nas quais a ideia de R ser campeão seja uma realidade. Agora pensa bem, se você se depara com uma questão dessa no Enem, uma das colocações fundamentais é ver assim, como é que eu faço para que esse time se destaque em comparação ao outro? Se o R tem que ser o campeão, o S obviamente não pode empatar em ponto com eles. Lembra que lá no início nós já havíamos visto que eles têm 68 pontos no total. Eles não podem ter a mesma pontuação final. Daí a gente tem o seguinte pensamento. Vamos seguir. R ganha a sua partida. Boa, porque se R ganhar a partida, ele vai para 3 pontos a mais. É uma situação, mas isso por si só não é garantia que ele será campeão. Porque para que isso aconteça, olha o que tem que acontecer. R ganha a sua partida e S empata. Por qual motivo? Se eles estão empatados em pontos e o número de pontos por vitória supera o número de pontos por empate, se R ganhar a sua partida e S empatar a sua partida, significa dizer que eles ficam com pontuação diferenciada. Segunda situação, R ganha a sua partida e, obviamente, S perde. Se isso acontecer, R continua superando S, fugindo do empate de pontos. Próxima ideia, nós temos que R empata a sua partida, no entanto, o S vai perder. Então, veja o que a nossa resolução nos propõe. Fazer uma análise para diferenciar a pontuação.
R sendo vitorioso e S sendo derrotado, R sendo vitorioso e o S empatando, ou R empatando e S perdendo. Veja que como eles estão com as pontuações iguais, o que eu tenho que fazer é sempre diferenciar as situações problema. Visualizou que nós montamos a ideia? A resolução ela sai agora. Eu sempre digo que em matemática, o cálculo só vem ao final de tudo. E aí eu tenho, portanto, que todo o processo para efetuar os referidos cálculos estão baseados nesse princípio. Normalmente, algumas pessoas chamam isso de diagrama de pensamento. E eu digo que R ganha e S empata, é uma situação, ou R ganha e S perde, outra situação que faz R ser vencedor. R empata e S perde, que é outra situação que faz o R ser vencedor. Veja que eu não analiso de forma alguma situações que fazem R ser derrotado, porque isso não vai fazer com que ele seja campeão. Então a minha visão vem sendo vista aqui. Uma colocação importante são os conectivos na hora de resolver questões de probabilidade e também análise combinatória. Os conectivos I e OU, eles têm função fundamental nas resoluções. Eu digo comumente que o conectivo I, ele é um conectivo multiplicativo. E a brincadeira que eu tomo é conectivo E, ele multiplica. O conectivo OU, ele soma. Você vai fazer, portanto, uma soma quando o conectivo OU aparecer, uma multiplicação quando o conectivo E aparecer. Vamos transformar essa ideia no cálculo matemático, nossa última etapa. É sabido, portanto, toda essa situação de possibilidades de R e S, e aí a gente monta as seguintes estratégias baseadas no pensamento geral. R ganha e S empata, ou R ganha e S perde, R empata e S perde, que matematicamente se transformarão nisso aqui, ó. Segue em frente. R ganhar e S empatar são 80% de possibilidade do R ser vitorioso. Veja, R tem 80% de chance de ganhar e o S tem 20% de chance de empatar. Olha o que nós temos aqui. O 0,8 é a forma decimal da representação percentual 80%. R ganha e S empata. Olha o conectivo OU aparecendo em forma de adição. Eu tenho, portanto, o R ganhando 80% e o S perdendo 40%. Por fim, R empata e S perde. R empatar, eu tenho, portanto, a possibilidade de 15% e o S perder, eu tenho 40%. As notações que eu tomei foram notações decimais. São representações um pouco mais simplistas do conceito percentual. Quando as multiplicações são feitas, olha o que a gente acha. 0,16, 0,32 e 0,06. Ao somar essas situações, a gente obtém 0,54, que trazendo para a representação percentual, nós temos 54%. Temos, portanto, vamos para o próximo slide, só para visualizar a nossa resposta dada, temos, portanto, que 54% é a probabilidade do time R sagrar-se campeão e, obviamente, o time S perdendo nesse caso. Viu, Diegão? Como é fácil matemática? Resposta D, 54. Facílimo. Espero que o meu professor não esteja assistindo. Ó, vai tirar minhas férias no programa mais, hein? Vamos assistir aqui agora uma pergunta de uma aluna lá do Foco, rapidinho, para a gente fechar a parte do professor Tiago. Meu nome é Tayene. Eu queria saber qual é a melhor forma de se preparar para a prova de matemática no Enem. Qual a melhor forma de se preparar para a prova de matemática no Enem? Diegão, a primeira colocação é que não há fórmula mágica. Segundo ponto, nós ainda temos tempo. A gente está aí basicamente há 20 e poucos dias da prova de matemática, ainda tem tempo de se preparar e é absolutamente importante relembrar que você está numa certa competição. E nessa competição é fundamental que você note o seguinte: quanto mais preparado, inclusive psicologicamente, melhor. Se você já fez todo o seu roteiro, já se organizou, as coisas vão vir naturalmente. Pode ficar tranquilo. Professor Tiago, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai continuar tirando dúvidas e fazendo cálculos com os nossos professores do Foco Vestibulares. Mas antes, você quer saber mais, quer ter mais conteúdo? É só acessar o nosso site, que é focanoenem.op9.com.br. Não sai daí, em 2 minutos a gente está de volta com Foca no Enem.
Estamos de volta com o Foca no Enem, falando de matemática. Você já sabe disso, vamos continuar nossos cálculos daqui a pouco. Mas antes eu tenho um recado. Você já imaginou estudar em um cursinho com diferenciais que vão fazer você ganhar aquele preparo que precisa para atingir nota 1000? Estamos falando do Foco Vestibulares. Só o Foco Vestibulares oferece, além de uma equipe vencedora, conforto, segurança e muito mais para você. O Foco Vestibulares tem 2 unidades, uma no Shopping Estação, na Zona Norte de Natal, e outra no Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul, em Natal. Ou seja, tem sempre um foco pertinho de você. Por isso, venha se preparar conosco. Venha fazer parte de uma turma vencedora. Matricule-se agora, é só ligar 849-9667-0200. Foco Vestibulares, acertando na aprovação. Um abraço para toda a turma do Foco, obrigado pelo carinho. Galera, os alunos, todo mundo. A gente vai continuar falando de matemática sem perder tempo. Vem para cá, professor Joãozinho. Agora é o Foquinha no Enem, tá? Foquinha no Enem, Joãozinho, bem-vindo, tá? Fica à vontade, o quadro é seu, a aula é sua. Seus alunos estão naquela câmera de número 2. Vamos lá, depois desse show do Thiago aí fica até um pouco complicado, né? Vai dar certo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a geometria agora, né? Que é um dos assuntos que mais cai no Enem, né? A gente já sabe disso. E é importante tomar alguns pontos, né? A gente vai ver durante o desenvolvimento da questão. E vamos lá, né? Também, da mesma forma do Thiago, né? Questão 1, eu vou trazer aqui do Enem 2015. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. A área de cobertura das antenas serão substituídas são círculos de raio 2 km, ou seja, são esses círculos em branco, né? Cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura lá, aquele pontinho lá no centro ali, né? Beleza. O ponto O, ele indica a posição da antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura das menores. Ou seja, a minha circunferência maior, essa cinza, ela vai tangenciar as 2 circunferências por fora e o centro dela é exatamente aquele pontinho lá que a gente chamou de ponto O, né? Que era a tangente entre as 2 circunferências. Beleza. Com a instalação da nova antena, a medida da área, né, a área de cobertura, em quilômetros quadrados que foi ampliada. Então, vamos dar uma sequência aí no slide. Vamos lá? Destacar esse ponto aqui, foi ampliada em, ou seja, primeiro, eu tinha uma certa área de cobertura, que a gente chamou aqui de antena 1 e antena 2. Em seguida, a gente vai aumentar essa nova área de cobertura, né, que é essa cinza. E aí eu quero saber em quanto foi ampliada. Ou seja, eu tinha uma área, estou aumentando essa minha área e quero saber em quanto eu aumentei, né? Então vamos lá, nossas alternativas estão aqui. Vamos abrir nossa imagem aqui, né? Como eu já tinha dito, está aqui minhas 2 circunferências brancas, que eram minhas áreas iniciais, vamos chamar de área inicial, né? E aqui a minha nova circunferência maior. A área que foi aumentada é só a parte em cinza, né? Que está fora, externo às 2 circunferências, e interno à circunferência maior. Beleza. A circunferência menor, ela tem aqui raio 2, né? 2 km, como já foi dito na questão. E pela nossa fórmula de área, vamos chamar de AI, né? Que vai ser a nossa área inicial, ela vai ser πr ao quadrado. Essa fórmula a gente sempre já tem, né? Dando sequência, como o meu raio é 2, o que é que eu vou ter? Que a minha área vai ser π vezes 2 ao quadrado. Que, posteriormente, vamos obter 4π, né? Então, esse é o valor de uma dessas circunferências. A minha área inicial aqui está sendo 4π em apenas uma. Como eu tenho 2 circunferências, e aí vamos dar sequência aqui, como eu tenho 2 circunferências, a minha área de cobertura inicial vai ser de 8π. Beleza? Então, as 2 circunferências iniciais, essas 2 brancas, têm área 8π. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Vamos calcular a área da circunferência maior. Após eu calcular a área da circunferência maior, eu vou ter a área total. Beleza? Depois da área total, eu vou pegar essa área que eu já encontrei, que era a área inicial, e vou subtrair, obtendo aquela área que a gente chamou de... aquela área que a gente chamou que era a nova área que foi aumentada, né? Enquanto foi aumentado. A nossa circunferência maior, a gente já disse que era tangente às 2 menores, e o ponto central dela, né? O meu centro da circunferência, coincidia com a tangente das 2. Então, se o raio da circunferência menor é 2 km, o raio da maior vai ser o diâmetro dela. Coincide, né? A distância do centro para qualquer ponto da circunferência maior vai ser 4 km.
Beleza? Então, agora, novamente, calculando a área, né, que a gente chamou de área total, eu vou ter que 2π, novamente, ter que π é R ao quadrado, novamente. Chamei de Rzão, né, para diferenciar. Então, como o meu raio é 4, a gente vai obter o que lá? Vamos lá? Vamos obter π vezes 4 ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado, 16. Nossa área total vai ser 16π, né? Vamos dar sequência? 16π. Beleza? Então, aqui eu encontrei que a minha área total era de 16π e a área inicial, que eram as duas circunferências brancas menores, era de 8π, né? Então, passando mais uma vez, o que é que a gente vai ter aqui agora? Como eu já acabei de falar, né? A área total 16, a área inicial, que é as duas brancas, é 8. Então, como eu quero saber em quanto foi aumentada, eu vou pegar a área total e vou subtrair dessas duas áreas. É como se eu tivesse uma folha, né, de papel, pego essas duas circunferências menores, corto e retiro. Quando eu retirar, eu vou ter essa parte em cinza, que foi o que foi aumentada, né? Então, dando uma sequência aí, a gente vai obter que a nossa nova área, né, enquanto foi aumentada, vai ser a área total menos a área inicial. E aí seria 16π menos 8π, e a minha resposta seria 8π, né? Voltando agora para a nossa questão, né? A nossa alternativa seria a alternativa A, né? 8π. Então a área Beleza? foi ampliada em 8π. 8π. Primeira questão resolvida aqui. Vamos passar para a próxima questão aqui. Vamos lá, próxima também de questão, geometria. também de geometria, né? Vamos trabalhar com a geometria aqui um pouco. Fugindo um pouco da circunferência, né? Vamos trabalhar agora com a questão, fugindo um pouco da área, né? Também. Vamos trabalhar agora com a nossa geometria espacial, né? Questão 2 da FGV 2014, que também é uma questão das bancas que trabalham junto com o Enem, né? Uma piscina vazia com formato de paralelepípedo retângulo tem comprimento de 10 metros, largura igual a 5 metros e altura igual a 2 metros. Beleza, né? Por enquanto a gente só tem lá na nossa figura, né? Comprimento, largura, altura. Ela é preenchida com água a uma vazão de 5.000 litros por hora. Essa vazão de 5.000 litros por hora significa que a cada hora eu vou encher 5.000 litros, né? Beleza. Aí a questão me diz, após 3 horas e meia, o início do preenchimento, né, a altura da água da piscina atingiu, dando uma observação aqui, ó, nossas alternativas estão todas em centímetros, certo? E o nosso comprimento lá do nosso paralelepípedo está em metro, então vamos só ficar atento a isso um pouco, né? Então qual é a ideia da nossa questão aqui, trazendo nossa figura um pouco maior? Ele quer saber a que altura vai estar a minha água, né? A água dentro do paralelepípedo. Eu tenho como calcular o volume completo dessa figura, né? Porque eu tenho as suas 3 medidas. Da mesma forma, eu tenho a altura dela completa, quando estiver cheia. E aí, eu tenho a minha vazão. Passando aqui o nosso slide, a gente vai ver que a vazão é de 5.000 litros por hora. Ou seja, novamente, a cada hora, enchemos 5.000 litros. Como a questão me diz que é após 3 horas e meia, o que é que a gente vai ter? Após 3 horas e meia, a nossa vazão vai ser, se 1 hora eu encho 5.000 litros, 3 horas e meia, né, que é 3,5, né? Nós vamos encher 5.000 vezes 3,5, que daria um total de 17.500 litros. Isso é o meu volume, que eu estou chamando de volume 1, que é essa partezinha aqui que a gente está vendo em roxo, né? Beleza. Ainda tem que completar ela toda. E aí vamos calcular nosso volume completo, né? Nosso volume completo é só multiplicar base, ou comprimento, vezes largura, vezes altura, é a nossa fórmula, né? O comprimento é 10, largura é 5, altura é 2. Que vamos obter 100 metros quadrados. Mas aí a pergunta é, 100 metros quadrados tem 100.000 litros. Por que que tem 100.000 litros? E aí vamos, só mais uma passadinha. Por isso, 1 metro quadrado tem 1.000 ml. Né? Uma regrinha de 3 básica. 1 metro quadrado tem 1.000 ml. Então, 100 metros quadrados, que é o que a gente tem aqui, né? Vai ter X. Quando eu resolver a nossa regrinha de 3, a gente vai obter 100.000 litros. Então, a minha área total deu 100.000 litros e a área... Desculpa, a área não, volume, né? Voltando aqui, está falando de volume. O meu volume total deu 100.000 litros e o volume que encheu, a partir daquela vazão, foi de 17.500. Então, o que é que a gente vai ter aqui agora? Novamente, uma regrinha de 3. O volume completo tem 100.000 litros e ele tem
uma altura de 2 metros, porque ele está completamente cheio, né? E a nossa figura, essa partezinha em roxo que a gente está falando, né? Que foi após 3 horas e meia, tem 17.500 litros, com uma altura que a gente está chamando aqui de H, que é o que a gente quer descobrir. Resolvendo a regrinha de 3, a gente obtém, vamos lá, 0,35 metros. Só que, como eu havia dito no início, nossa questão estava em centímetro. Então, novamente, vamos fazer essa conversão, né? Essa conversão. E aí a gente vai obter 35 centímetros. Novamente, uma regrinha de 3, né? Para fazer essa conversão. Ou, a gente pode usar aquela tabelinha lá, né? Passando aí no nosso slide, a gente vai obter que a nossa alternativa foi 35 centímetros, né? Que era 0,35 metros. Resposta aí, 35 centímetros, segundo a questão. Sei que eu me enrolo até para falar as medidas. As medidas. Então, matemática não é meu forte, tá vendo, professor Tiago aí que está assistindo com a gente também. Temos uma pergunta de uma aluna do Foco. Vamos dar uma olhada aqui. Qual a dúvida? Oi, meu nome é Giovana. Sabendo que a geometria é o assunto que mais cai no Enem, saber as fórmulas é o suficiente? Tem essa preocupação sempre, né? Às vezes é recorrente, a gente já vai para o nosso 3º ou 4º ano de Foca no Enem. Existe a preocupação do aluno em memorizar as fórmulas, saber as fórmulas. É necessário, professor? Assim, é sempre importante a gente saber as fórmulas, né? Só que a gente vê que a resolução das questões não é só em cima das fórmulas. A gente precisa sempre daquele conceito básico, né? A gente precisa saber todo aquele conceito, que mesmo que a questão não cobre diretamente aquele conceito básico da matemática, ela vai cobrar indiretamente. Então, não é só saber as fórmulas, né? Claro que saber as fórmulas é importante, senão você acaba não resolvendo nada, mas é importante saber toda essa outra parte teórica da matemática para que a gente consiga chegar no nosso sucesso e acertar a questão, né? O programa da TV está encerrado, eu vou deixar essa pergunta para a internet, tá? Então é uma pergunta minha mesmo. Gente, olha, a gente está ficando por aqui, muito obrigado pela companhia. Eu espero vocês, já sabem, no próximo sábado. E não esqueça de acessar o melhor conteúdo, que é focanoenem.ap9.com.br. Até a próxima, valeu! Valeu! E agora o Foca no Enem continua na segunda tela. Você que está conectado no seu computador, no seu smartphone, a gente está falando de matemática, você já sabe. E quem continua a nossa aula aqui na web é o professor Joãozinho, falando sobre geometria. Essa pegada, né, professor? Vamos para mais uma questão, é isso? Vamos lá, para mais uma. Questão 3 aí. Vamos lá, dando uma continuidade aqui em nossa parte da geometria, né? Questão 3 também da FGV. Questão 3, ela está um pouco mais simples, né? Assim, aparentemente, mas vamos lá. Na figura a seguir, ABCD, né? Aquele quadrado lá, ABCD, é um quadrado de lado 6. CN, né? O comprimento lá de C até N tem 2. E DM, de D até M lá em cima, tem 1. A área do triângulo PMN é, né? E aqui nós temos nossas alternativas. A questão não trabalha com medidas de comprimento, né? Então vamos lá. Abrindo aqui nossa figura, o que é que a gente tem? O quadrado, a questão me disse que tem lado 6. Então, todos os lados, AB eu botei aqui, AB é 6, BC é 6. E a questão também me diz que CN é 2 e DM é 1. O que é que a gente precisa para calcular a área de um triângulo? Lembrando que a fórmula da área de um triângulo, a gente precisa da base e da altura desse triângulo. Então, se eu observar o triângulo PMN, eu preciso encontrar a base dele, que seria MN, e a altura dele, que vem lá de P até a base, né? O triângulo está um pouco deslocado, ele está de lado, né? Então, a altura dele vai estar aqui, na horizontal, né? Então, dando continuidade, dando sequência, o que é que a gente vai ter aqui? Novamente lá, enfatizando o nosso triângulo, né? Como eu tenho que isso aqui é um quadrado, AB vale 6 e D até C também vale 6. Ou seja, se aquele pedacinho vale 1, esse pedacinho vale 2, esse pedaço aqui, que eu chamei de MN, né, vale 3. Ou seja, a nossa base do triângulo a gente já tem, que é 3. Falta apenas encontrar a nossa altura, né? Então, dando sequência, né, abrindo aqui nossa imagem, limpando um pouco, vamos lá. Dando sequência, falta só encontrar a nossa altura. E aí eu fiz um esqueminha aqui. Observem que esse triângulo maior, A, B, até aquele ponto P, ele vai ser semelhante a esse triângulo MN até aquele ponto P.
Caso de dúvida, é só lembrar daqueles casos de semelhança, né? Ele é congruente, ou eles são semelhantes, porque aquele ângulozinho P é em comum aos dois, né? E esse ângulo aqui que a gente tem perto do A, ele não completo, só esse pedacinho, pelo paralelismo, ele vai ser congruente a esse ângulo aqui de M. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, da mesma forma aqui embaixo. Então, tem os três ângulos congruentes, são semelhantes, né? Então, beleza. Se a base do triângulo maior é 6 e a base do triângulo menor é 3, eu tenho que a altura do maior vai ser 6, que é o tamanho do quadrado, mais aquela altura que eu quero descobrir, que é H. A do maior vai ser 6 mais H. E a do triângulo menor seria apenas o H, né? Então, fazendo a nossa proporção aqui, a altura do triângulo menor, H. A altura do triângulo maior, 6 mais H. Da mesma forma, eu posso fazer com a base. Base do triângulo menor, 3. Base do triângulo maior, 6. Dando sequência, né, fazendo ali meio pelos extremos, a gente vai obter que 6 vezes H dá 6H e 3H mais 18, né? Novamente, passando o nosso 3H para a nossa esquerda aqui, a gente vai ficar com 3H igual a 18. Ou seja, o meu H vale 6, né? H vale 6. Achei a altura do meu triângulo e eu já tinha a nossa base. A área é calculada, base vezes altura dividido para 2. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que a nossa área vai ser, a base é 3, a altura é 6. 3 vezes 6 sobre 2, que vai dar 18 sobre 2, que é 9, né? Então, voltando para a nossa pergunta lá, nossa alternativa vai ser a letra A, 9, né? Seria a área do nosso triângulo. Resposta, letra A, 9. Lembra que eu falei que tinha uma pergunta na TV? Não tinha feito ainda, vou fazer aqui. São 45 questões de matemática, correto? Quanto tempo eu devo, né, o aluno deve gastar em cada questão para que ela faça as 45? Ou não existe essa fórmula, não existe esse tempinho aí que o aluno deve se concentrar para a resolução das questões de matemática, professor? Ao pé da letra, se a gente for dividir o total de questões da prova, né, que não só matematicamente falando, que não só são as de matemática, né, também tem as outras das outras disciplinas, daria um total de acho que 90 questões durante 4 horas. Então, a gente, se for dividir ao pé da letra, daria em torno de, acho que 3 minutos, se não me engano, assim, fazendo aqui 3 rápido, minutos né? é um bom tempo, né? Dependendo da questão, né? Dependendo da questão. Então, a gente enfatiza que, por exemplo, você está resolvendo uma questão, chegou lá, se enrolou muito na questão, faz um círculozinho lá nela, salta a questão, passa para a próxima. Mesmo a gente tem esse tempo de 3 minutos, né? Isso não só para o dia da prova de matemática, para o outro dia também, né? Que também tem a questão da redação. Então, a gente não pode se prender tanto a uma questão. E também nem tanto ao tempo da questão, que até você não tem como marcar o tempo da questão na prova, né? Não tem acesso ao relógio. Circulou lá, depois você resolveu as outras, circulou, você volta para ela. Né? Então, legal, boa dica. Vamos para mais uma questão, questão número 4 do Enem lá? de 2017. Isso. Vamos lá. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área 9 metros quadrados, né? E aí eu trouxe nossa figura ali, né? Não está na questão, eu trouxe ela por fora. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25, né? Nossa escala do desenho é de 1 para 25. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco, fala sobre esse 1 sobre 25 aqui, né? Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetros quadrados ou seja, eu estou dando a minha figura na planta baixa e quero saber a área dela real, né? Então, vamos dar uma passagem aí. Como eu já tinha dito, né? A escala, a gente calcula dessa forma, né? A escala, ela é sempre a distância no mapa sobre a distância real. Ambas em centímetros, né? E aqui eu trouxe, né? A nossa escala é 1 para 25, como eu já havia dito. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 25 centímetros reais, né? Isso falando em distância de comprimento. A gente falando de medida de comprimento, né? A distância no mapa, a gente está trabalhando com a área. É a nossa área que a gente precisa encontrar. Eu chamei de A, centímetros quadrados. E a nossa distância real é de 9 metros quadrados, né? Que é a nossa figura aqui. Só que 9 metros quadrados, dentro da escala, a gente trabalha com centímetros. Então, convertendo para centímetros, né, a gente vai obter 90 mil centímetros quadrados. De que forma, né? Lembrando que metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, né? Cada passagemzinha aí, a gente multiplica
por 100. Então, quando eu multiplicar 9 por 100, a gente obtém 90 mil. Dando sequência aqui à nossa resolução, né? Como a gente está trabalhando com medida de área, não de comprimento, a nossa escala 1/25, ela é medida de comprimento, né? Distância no mapa em centímetro e distância real em centímetro. Só que a gente está trabalhando com medida de área. Então, eu vou pegar esse 1/25 e vou levar ao quadrado, porque a gente está calculando a área de um quadrado, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? A distância no mapa, que agora vai ser a área do mapa, né? É a que a gente precisa encontrar, chamei de A. E a distância real vai ser... Aqui seria 90 mil, né? Tá 9 mil. Seria aqueles 90 mil que a gente encontrou lá. Então, dando sequência, a gente vai ter o quê? Né? 1 sobre 25 ao quadrado é 1 sobre 625, igual a A sobre, novamente, 90 mil, né? Ali está 9 mil. E aí a gente vai encontrar que essa área vai ser 144 centímetros quadrados, né? Resolvendo essa regrinha de 3. Então, voltando para cá, nossa alternativa seria letra A, 144 centímetros. Então, 144 centímetros, resolvido mais uma questão. Essa era a última questão do professor Joãozinho, estou correto aí? Correto, né? Então vamos fazer a troca. O professor Tiago passa por trás aí das câmeras. Agradecer ao professor Joãozinho, muito obrigado aí. Última questão, a gente faz a inversão agora para o meu substituto no programa Mais continuar a aula dele aqui sobre matemática. Bem-vindo de volta, professor Tiago. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos para aqueles cálculozinhos agora. Vamos embora. Vamos fazer essa análise primeiro. E a tua colocação ela é absolutamente importante, porque assim, matemática, obviamente, tem cálculo, mas não é o elemento principal e primordial. Eu comumente falo que matemática ela tem a necessidade de você fazer interpretações cuidadosas. Os cálculos são apenas uma parcela disso. Então, eu trouxe uma questão assim como o João fez, eu também trouxe de uma outra banca. Então, não é uma questão presente no Enem, mas os elementos que se apresentam aqui podem ser cobrados semelhantes ao Enem. Vamos nessa? Olha o que a questão fala. Em uma pesquisa realizada numa faculdade, foram feitas 2 perguntas aos alunos. 120 responderam sim a ambas, 300 responderam sim à primeira, 250 responderam sim à segunda e 200 responderam não a ambas. Se você observar bem, é uma colocação interessante porque já faz menção ao conceito de conjuntos. Probabilidade e conjuntos andam sempre juntos, ok? E é importante você observar os elementos principais. Aqui a gente já percebeu interseções, legal? Elementos comuns aos dois. Lembre-se que ele está falando de respostas a perguntas. Cada aluno respondeu 2 exclusivamente. Quando ele coloca que o aluno foi escolhido de forma ocasional, pergunta qual é a probabilidade dele ter respondido não à primeira. Olha só como é interessante isso. Se você selecionar os dados da questão, ele fala que cada aluno respondeu sim ou não para 2 perguntas. É lógico que eu posso ter um aluno respondendo sim para a primeira e sim para a segunda, sim para a primeira e não para a segunda, ou ao contrário, e não para ambas. Nesse caso aqui, ele está perguntando qual é a probabilidade de selecionar um aluno e ele ter respondido não à primeira pergunta. Observe que responder não à primeira pode ser que ele tenha respondido também não para a segunda. E aí salva a nossa resolução. É uma questão clássica de diagrama. Aí a gente vai começar a resolução. Vamos lá, passa aí a informação. Primeira coisa que eu penso, imagine, portanto, um espaço para representar o total de alunos. Quando eu tomo o total de alunos, eu chamo isso de universo. Próxima informação. Eu vou colocar aqui um círculo que ele vai equivaler às pessoas que responderam sim para a primeira. Veja que eu não estou utilizando as palavras exclusivamente, somente, só. Eu estou colocando pessoas que responderam sim para a primeira. Toca o ponto. Próxima observação são pessoas que responderam sim para a segunda. Você consegue notar que existe um momento em que os 2 gráficos, eles se intersectam, nesse caso, eles se relacionam. Esse momento é o momento da interseção. E uma interseção, para esse conceito matemático, significa dizer elementos que estão simultaneamente presentes nos 2 grupos. Esse caso, eu normalmente chamo isso de coração da questão. Está vendo 120 ali? Isso refere-se à quantidade de pessoas
pessoas, 120, responderam sim a ambas. Estão dentro do primeiro e estão dentro do segundo ao mesmo tempo. Agora, nós temos os elementos de fora. Isso que nós temos 300 menos 120 é a exclusividade. São pessoas que responderam sim para a primeira, no entanto, sem fazer parte do segundo grupo. Se eu coloco a próxima informação, vamos lá. Próxima informação, ó, vai dar 180 como resposta. Significado disso: existem 180 pessoas, portanto, que responderam sim para a primeira, sem que tenham respondido sim para a segunda. Ora, se responderam sim para a primeira, sem que tenham respondido sim para a segunda, significa necessariamente dizer que eles responderam sim para a primeira e não para a segunda. Vamos para a próxima etapa. Eu chego no outro lado e faço a mesma coisa. É importante salientar, essa subtração que acontece aqui e ali é a diferença entre o total de elementos que cabem dentro do primeiro espaço e a exclusão dos elementos que fazem parte da interseção. Eu tenho, portanto, 250 menos 120, toca aí. Eu tenho, portanto, o equivalente a 130. Vamos interpretar o que significa isso. Há 180 pessoas que responderam sim para a primeira e só para ela. Implica dizer que responderam não para a segunda. Há 120 pessoas que responderam sim para a primeira e também para a segunda. Há 130 pessoas que responderam sim para a segunda, mas não responderam sim para a segunda. Ainda temos uma outra informação, porque ele coloca para nós que ainda tem pessoas que responderam não para ambas. Está vendo que as pessoas estão fora do conjunto dos dois diagramas, estão fora do diagrama, mas estão dentro do total de alunos. A minha leitura, ela contempla, portanto, o universo de alunos, os alunos que ao mesmo tempo responderam sim para ambas, responderam sim para a primeira e não para a segunda, sim para a segunda e não para a primeira e não para as duas. Veja que probabilidade, ela sempre vai trazer uma comparação. Para esse caso aqui, nós temos, portanto, analisando a situação. Para nós queremos escolher uma pessoa dentre essas. Primeiro ponto, principal, essas pessoas, somando-se, tem 180 mais 120 são 300, 300 mais 130, 430, mais as 200 que responderam não para ambas, são 630. Há 630 pessoas ao todo. Mas como eu quero escolher uma pessoa que respondeu não para a primeira, eu tenho, portanto, as 130 que responderam sim só para a segunda e as 200 que responderam não para ambas. O que significa dizer que, no nosso contexto de probabilidade, toca aí. Nosso contexto de probabilidade, dada a pergunta, qual é a probabilidade dele ter respondido não à primeira pergunta, faz com que a nossa observação selecione aquele grupo e que nós lembremos. Eu tenho 130 mais 200, 130 são aquelas que responderam não para a primeira e sim para a segunda, e 200 são aquelas que responderam não para as duas. Resolve o que nós buscamos, porque eu estou buscando, portanto, uma pessoa que respondeu não para a primeira. Sobre 180, 120, 130 e 200, que é o total de elementos. Comumente a gente fala que probabilidade divide o que você tem por tudo que você o que você quer por tudo que você tem. Mas nesse caso tem que ter cuidado porque existem algumas variáveis que não vem ao caso falar aqui nesse momento, mas a gente tem 330 sobre 630. Nunca esqueça, na hora do Enem é pouco provável que ele deixe uma fração do jeito que está, há uma simplificação, isso é um corte realizado. Tanto 33 quanto 63 são divisíveis por 3, nós teremos, portanto, o resultado final, 11 sobre 21, 33 por 3 dá 11, 63 por 3 dá 21, 11 sobre 21, toca aí, vamos visualizar, 11 sobre 21 é a resposta correta equivalente à letra C. C, muito bem. Eu estava ali só acompanhando assim, caladinho, discretinho, olhando. Dizem os alunos que na hora do chute o C é o C de Cristo. Dá certo, professor? Não. Então não tem. Tá... Com respeito às crenças, mas não há. É melhor não apostar. É verdade. Vale a pena fazer uma fezinha, mas não marcar C de Cristo lá. Vamos para a próxima questão, Vamos questão nessa. do Enem de 2017. Deixa eu tirar uma dúvida. Sempre, apesar de ser matemática, essa contextualização vai permanecer nessa nova prova? A gente sabe que essa prova que vai ser aplicada agora, esse novo Exame Nacional do Ensino Médio, vem com algumas mudanças. Matemática vai continuar dessa forma? Todas as suas questões e todas as questões do professor Joãozinho tinham um texto, né? Exato. Não é aquela coisa tão simplificada. Se manterá assim, professor?
Diego, a gente espera que sim, e a gente espera, pessoal, sinceramente, porque o Enem, ele já tradicionalmente apresenta a matemática de maneira ao aluno, aquele inclusive que não tem tantas habilidades, responder a questão por uma leitura cuidadosa. Então, hoje em dia, por exemplo, nós já nos acostumamos. Eu, por exemplo, na minha época de estudante, fui apresentado a uma matemática muito técnica. João, por exemplo, que é um pouco mais novo do que eu, ele já foi apresentado a uma matemática um pouco mais moderna. A gente diz, portanto, que essa matemática ela é aplicável ou aplicada. Eu gostaria que mantivesse um padrão, porque a matemática assim ela é mais gostosa, porque você interpreta. A matemática só naquele molde tradicional em que faz-se uma pergunta a partir de um cálculo específico, você vai fazer aquilo ali, não tem gosto. Na verdade, não atrai o aluno, afasta o aluno. É o que, para mim, no meu ponto de vista, acontece. Então vamos para a questão do Enem de 2017, uma questão sobre probabilidade, é isso? Também, continuamos. Olha só, se você acompanhou, o Diego já acompanhou aqui, já está praticamente respondendo a questão com lápis e papel na mão ali. Vamos analisar. Gente, essa questão do Enem 2017, é um Enem recente, eu propus trazer questões de probabilidade, tal qual o João propôs trazer questões de geometria, porque são assuntos de imensa importância que normalmente nos anos também caem. Isso aqui é uma questão do Enem 2017 e é o que ela apresenta. Um morador de uma região metropolitana, ele tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove. Veja que ele colocou uma relação bem específica. Ele tem 50% de chance de atrasar-se quando chove. No entanto, caso não venha a chover, a sua probabilidade de atraso ela é de 25%. Qual é o significado disso? Significa dizer que ele inevitavelmente tem probabilidade de se atrasar. Só que as probabilidades dependem do clima. Vamos seguir em frente. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? O quadro já nos apresenta um conceito. Se chover, ele tem 50% de chance de se atrasar. Caso não chova, ele tem 25% de chance de se atrasar. Ele já tem uma seleção de probabilidades, de possibilidades de atrasar-se. De acordo com o Serviço de Meteorologia, como a situação já diz, olha o que é que a gente vê. Ele fala que há 30% de probabilidade de chuva. Vamos pensar bem. Se o serviço deu que há 30% de chance de chover, é inevitável que o meu pensamento é que eu tenho 70% de chance de não chover. São casos que a gente chama na probabilidade complementares. Um fecha o outro juntamente a 100%. Por qual motivo isso aqui acontece? Porque as duas situações são as únicas situações que acontecem. Ou chove ou não. Então eu tenho as separações de informação. Vamos seguir em frente. Olha como a questão começa a ser modelada. Ele pergunta para nós qual é a probabilidade de o morador atrasar-se. Levando em consideração que nós montamos que ele tem 50% de se atrasar caso venha a chover, 25% de chance de se atrasar caso não chova, 30% de chance de chover, foi o que o Serviço Meteorológico falou, e 70% de chance de não chover é o que o Serviço de Meteorologia falou que poderia acontecer. A pergunta é essa, qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço? A probabilidade de atraso, e aqui eu coloquei uma notação, P atraso, ou probabilidade de atrasar-se, vai ser levada em consideração com os seguintes princípios. Chove e ele se atrasa, ou não chove e ele se atrasa. Você pode se perguntar, pô, Tiago, mas você está sendo muito malvado, está querendo que o cara sempre se atrase. Não é isso. Foque no que a questão está falando. A questão pediu para que nós calculássemos a probabilidade de ele se atrasar. Então, a probabilidade dele não se atrasar, que lógico, existe, não precisa ser calculada. É desnecessária para nós. Eu havia falado no primeiro bloco que os conectivos I e OU para análise combinatória e para probabilidade, que é o nosso contexto aqui, eles têm força. Eles representam uma resolução. Conectivo I multiplica, então eu tenho 30% de chance de chover e 50% de atrasar-se. Conectivo OU soma, 70% de chover, 25% de atrasar-se. Quando eu converto isso para um contexto matemático, olha o que a gente tem aqui, ó, o 30%, que pode ser representado como 0,3, 50% como 0,5. Veja que nós já trocamos o OU pela adição, o I pela multiplicação. 70% como 0,7 e 25% como 0,25. No somatório geral, eu vou passar a ter essas multiplicações acontecendo e essa adição ao final, vamos ter 0,15 e 0,175. A probabilidade de atrasar-se é, portanto, a soma dessas duas quantidades que vão gerar 0,325. Se
A alternativa não se apresenta assim, ela se apresentará num contexto percentual. Lembrando, se o número é decimal e você quer convertê-lo para um percentual, 2 andadas para a direita são necessárias e possíveis. Eu tenho 32,5%, também conhecido como 32,5%. Coloca aí nossa resolução para a gente ver a alternativa. Letra C de Cristo, também letra C de chute. Diegão bateu aí nesse caso, hein, cara? Olha aí, os alunos vão começar a acreditar que pode dar uma investida na letra C. Resolução aí. Letra C. A gente ainda tem mais uma questão, professor Tiago. A gente tem ainda tempo aqui na internet. Vamos dar uma olhada aí, uma questão do Enem de 2015. Mais uma questão Enem, mais uma questão probabilidade, para que você perceba como probabilidade é um conceito que cai realmente muito na hora da prova do Enem. Questão um pouco mais rápida, ele fala, um protocolo ele tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro ele mostra alguns dos países que assinaram um protocolo organizado de acordo com o continente ao qual pertencem. Colocou países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, países da Ásia, China, Índia e Japão. Ele separou, portanto, as informações. Em um dos acordos firmados ao final do ano, 2 dos países relacionados vão ser escolhidos de forma aleatória para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade do primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo ao continente asiático. Se você notar uma colocação importante para esse tipo de resolução, faz-se assim, ó. Ele colocou que vai haver uma ordem. E se vai haver uma ordem, eu devo sempre reduzir a quantidade de elementos a partir do momento em que eu avanço. Vamos seguir em frente para observar isso. Na nossa colocação, ele perguntou qual é a probabilidade do primeiro pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático. Ora, primeiro caso, eu tenho 3 chances, Estados Unidos, Canadá e México, entre todas as 6, pegando estes 3 e aqueles 3. Aí eu tenho 3 chances entre 6. No segundo caso, eu tenho 3 chances, bacana, porque são os países asiáticos, China, Índia e Japão. No entanto, entre 5, eu coloco ali uma lembrança, porque um já foi escolhido. Isso faz com que nós reduzamos o espaço amostral. Nessa redução que acontece, a gente diminui os elementos. Primeiro caso, 3 sobre 6. Isso é uma leitura bem básica, 3 sobre 6 ou 3 para 6. É a mesma coisa que nós temos, 3 sobre 5, que é o segundo caso. Como eu quero escolher o primeiro e o segundo, eu vou ter, portanto, uma multiplicação acontecendo. Segue em frente aí, porque a gente visualiza 3 sextos vezes 3 quintos, 9 sobre 30. 9 sobre 30 provavelmente não é alternativa, haja vista que 9 e 30 são divisíveis por 3. Eu tenho 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 30%. Vamos visualizar a nossa resposta. Diegão, olha a alternativa como resposta. C de Cristo. Então nós temos 3 décimos, 3 sobre 10, como resposta de mais uma questão envolvendo probabilidades. Vamos para mais uma questão aqui. Essa aqui eu já vou dizer a resposta, a letra C. Tô brincando. Né? Mais uma questão do Enem de 2015 sobre probabilidade. Vamos lá, professor. Muito bem. Eu tenho uma questão do Enem, mais uma de probabilidade. Ele coloca aqui em escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar a língua inglesa é 30%. Ele diz que 3 alunos dessa escola que estão em fase final de seleção de intercâmbio aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista, mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A pergunta feita é: qual é a probabilidade do entrevistado ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida? Veja bem, ele fala que a probabilidade de ele responder e entender e responder em inglês é 30%. Veja, eu só tenho um complementar. Ou ele entende e responde, ou o contrário. Se 30% é a chance dele entender e responder em inglês, o restante, 70%, é a probabilidade de ele não entender e não responder em inglês. Sigamos. Nosso pensamento separa, portanto, isso. Se a probabilidade dele compreender e falar inglês é 30%, e a pergunta é qual é a probabilidade de o entrevistador ser entendido, lembra que o entrevistador entrará na sala e falará inglês. Perceba que para a gente poder responder essa situação, eu vou pensar assim: um dos 3 responde, no caso, compreende e fala inglês, 2 compreendem e falam, e 3 compreendem e falam. Por qual motivo isso, Tiago? Se a pergunta é qual é a probabilidade do entrevistador, ter a sua resposta, é necessário que, como foi feita a pergunta em inglês, alguém
tenha como respondê-lo. Alguém pode ser um dos três, dois dos três ou, obviamente, os três. É bastante desvantajoso se eu for olhar de caso em caso. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar uma exclusão. Eu penso assim, quando algo desse jeito ocorrer, que eu tenha que fazer todo tipo de variação. Por que variação? Veja que são 3 pessoas. Suponha que eu esteja analisando e falando o seguinte, personagem A, personagem B e personagem C. Se eu for fazer análise de um falando inglês, eu vou ter que falar um como A, ou como B, ou como C. Se forem 2, A e B, A e C e B e C, é desvantagem, porque o Enem não dá tempo. A minha resolução vai ser pensada da seguinte forma, eu vou fazer uma exclusão do que não me cabe. E o que é que não me cabe? O entrevistador não ser respondido. Sigamos em frente. Quando ele não é respondido, meu pensamento é assim, ó, segue aí. A gente vai ver, portanto, o pensamento do primeiro, não responder. Ora, se a probabilidade dele ser entendido e respondido é 30, dele não ser respondido é 70. Pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Nessa seleção, a gente avança e vê assim, isso é tudo que não me serve. Então, se eu pegar o que não me serve e pensar da seguinte maneira, segue em frente, por gentileza. Se eu pego o que não me serve e multiplico, por quê? Eu estou tomando a ideia, o primeiro não responde, o segundo não responde e o terceiro não responde, dá 0,343. Ótimo. Mas nesse caso, isso é o que não me serve. Daí, eu tenho 34,3% de chance de ninguém responder. É importante frisar, a gente segue em frente e percebe isso. Se 100% é o somatório de todas as situações, e dele eu retiro a probabilidade de ninguém responder, me sobram 65,7%. Eu tenho, portanto, 65,7% de chance de alguém, e esse alguém em caixa alta é para enfatizar. Pode ser um, podem ser 2 ou podem ser todos, 65,7% é a letra D. De Diego. De Deus também, né, Diegão? É verdade. É verdade, professor. Que não é de Cristo, é de Deus e é de Diego. Dessa forma a gente coloca uma situação, não chutem, por favor, pensem, porque não há um certo mantra para acertar, tá bom? Professor, muito obrigado pela imensa, sua irmão. super aula de matemática. Fevereiro, 15 dias aqui, eu vou pro carnaval, você apresenta o programa mais. Se quiser, eu vou para o carnaval e você apresenta o programa. Não, muito obrigado. Gente, olha, o nosso tempo na internet acabou. Muito obrigado pela companhia. A gente espera ter esclarecido as dúvidas sobre matemática. Um ótimo final de semana ou uma ótima semana. Não sei quando é que você está assistindo esse programa. A gente se encontra no próximo sábado. Não esqueça, passa para todo mundo o nosso link, que é focanoenem.op9.com.br, para você ficar por dentro de todos os conteúdos, além da aula de matemática, as outras que também já passaram por aqui. Valeu, gente. Até a próxima.